Oremos. Querido Senhor, obrigado, bom Pai, pela bênção da vida. Obrigado pela Tua Palavra que já tivemos a oportunidade de estudar nesta manhã, no primeiro momento de adoração. E agora, bom Senhor, vimos novamente diante de Ti para pedir-te que o Teu Santo Espírito continue entre nós, falando-nos ao coração. Nós te pedimos isto, não que mereçamos, mas é pelos méritos de Cristo que nós pedimos e agradecemos tudo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Damos as boas-vindas a todos esta manhã que se encontram aqui. As nossas saudações vão também para quem nos acompanha através da internet e vamos iniciar o culto desta manhã com o hino 244, 244. Amado Pai, que habitas nos altos céus, nós te agradecemos, Senhor, a Tua presença junto de nós esta manhã. Temos a certeza, Senhor, que Tu estás conosco, porque Tu disseste que onde estariam 1 ou 2 reunidos em Teu nome, Tu estarias com eles
E por isso, Senhor, te agradecemos pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida que tu nos concedeste durante a semana e por nos teres trazido, Senhor, até esta casa de oração, onde todos juntos, reunidos, te louvamos e te adoramos. Ó querido Pai, quero-te pedir uma bênção, Senhor, para o teu servo que escolheste esta manhã, que a mensagem, Senhor, possa ser uma mensagem vinda de Ti e que possa fazer eco, Senhor, nos nossos corações. Vem, Senhor, abençoar toda a Tua igreja aqui presente, dá-nos a Tua paz, o Teu amor e vem estar com aqueles também que não podem estar connosco esta manhã. São os favores que te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Chegou também um momento alto na adoração ao nosso Deus, em que nós vamos demonstrar a nossa gratidão, o nosso amor e o nosso reconhecimento por aquilo que o Senhor nos tem dado, trazendo e devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas para a arca do tesouro, para que possa haver grande abastança na casa do Senhor. Mas, em primeiro lugar, vamos dar também ocasião às nossas criancinhas, para que elas também generosamente possam abrir os seus coraçõezinhos e as suas mãozinhas e possam trazer uma oferta ao Senhor. Obrigado, irmãos. Bom e amado Pai, ó Senhor, como estamos tão gratos pelo Teu grande amor, Senhor. Os Teus filhos vieram aqui, Senhor, trazendo as Tuas ofertas. Ó bom Pai, ajuda-nos a abrir os nossos corações de par em par e não darmos só unicamente as nossas ofertas, mas também a darmos os nossos corações a Ti, Senhor. Abençoa todos, Senhor, desde os mais pequeninos até os de maior idade, e que nós nos possamos desprender de todas as coisas e Te adorarmos, Senhor, em espírito e em verdade. Tudo pedimos no grande amor do Senhor Jesus e amém.
Bom dia, meninos, tão bons. Hoje vou-vos contar a história da senhora Barbosa e dos seus 2 filhos que foram passear para a serra. E então, depois de algum tempo a passear, eles repararam que estavam sempre a passar ao pé de um tronco velho. E o que é que eles pensaram? Eles pensaram que estavam perdidos. Eles andavam sempre no mesmo lugar e queriam ir agora para o carro para ir para casa e não encontravam o caminho. Andavam sempre às voltas, sempre a passar no mesmo tronco. E então o filho e a mãe estavam a ficar muito aflitos, mas a filha lembrou-se de uma história que a mãe tinha contado há tempos, que era que uma menina tinha-se perdido de casa e que orou a Deus. E Deus mostrou-lhe o caminho para ir para casa. E então a filha disse que era para eles se ajoelharem e orarem a Deus, que Deus ia-lhes ajudar a encontrar o caminho para casa. E então eles oraram. Quando eles abriram os olhos, já estava a ficar de noite, já estava a ficar escuro. E então eles começaram a andar, eles deram as mãos e começaram a andar, que era para não se perderem uns dos outros. E de repente eles viram uma luz, mas não podia ser uma casa, porque na serra não havia casas. E então eles pensaram que era alguém. Eles foram sempre em direção à luz. E quando chegaram ao pé da luz, era um senhor que andava a passear também pela serra. E ele perguntou se eles estavam perdidos, se eles precisavam de ajuda. Eles disseram que estavam perdidos e que queriam voltar para o carro, mas não sabiam como. E então o senhor ajudou a levá-los para o carro, que o senhor conhecia bem o lugar, e eles voltaram para casa e ficaram muito contentes. E assim devemos de ser nós, que devemos sempre de pedir ajuda a Deus. Sempre que nós precisarmos de ajuda, devemos pedir ajuda a Deus e nunca se esquecer de agradecer. Sim? Então, um bom sábado para vocês. a tua obra agora em mim. Dá-me as palavras para que eu fale de ti. Vem, habita meu ser com tua graça e amor, que eu esteja em teus braços por onde for. Senhor, aviva a tua obra agora em mim, que o mundo veja o meu amor por ti e que te reconheçam como único Deus e encontrem enfim salvação. Senhor, aviva a tua obra em mim. Quero, meu Senhor, falar do
do teu amor. Quero testemunhar do que tens feito em mim. Senhor, aviva a tua obra agora em mim. Dá-me as palavras para que eu falo de ti. Vem, habita meu ser com tua graça e amor. Que eu esteja em teus braços por onde for. Senhor, aviva a tua obra agora em mim. Que o mundo veja o meu amor por ti e que te reconheçam como único Deus e encontrem em mim salvação. Senhor, aviva a tua obra em mim. Senhor, aviva a tua obra agora em mim. Amém. Meditação desta manhã, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8. 1 de Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que dos meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou durante 40 dias e 40 noites até a Horebe, o monte de Deus. Que o Senhor abençoe a sua igreja e abençoe sim, principalmente a leitura da sua palavra. Queridos irmãos, é um grande prazer estar convosco neste sábado. Este é o primeiro sábado que estamos aqui como família ministerial. É a segunda vez que tenho a oportunidade de me dirigir à Igreja do Funchal. Já tinha estado aqui há uns anos atrás, não sei se os irmãos se recordam, mas em outras funções, de maneira que agora é realmente um grande prazer estar convosco nesta manhã. Sem qualquer demérito à palavra do Senhor, mas gostaria de fazer um pequeno intervalo neste momento, porque acredito que os irmãos estejam curiosos para conhecer a minha família. Tiveram a oportunidade de me conhecer a semana passada, ou de ter sido apresentado oficialmente à igreja o sábado passado, e gostaria de convidar a minha esposa e os nossos filhos a que pudessem vir aqui à frente. Eu sei que não é muito fácil para eles, mas acredito que é mais fácil para todos nos podermos ver uns aos outros.
os meus filhos mais velhos, o Rafael, a Bianca e a Aline, que é a mais nova, e a minha esposa, Délia, que finalmente nós conseguimos ontem chegar e já estamos, portanto, naquela que acreditamos ser a nossa casa pelos próximos 5 anos. De maneira que, portanto, a minha esposa, o Rafael, mais velho, a Bianca e a Aline. Nós somos, portanto, a vossa nova família pastoral. Estamos aqui para trabalhar, estamos aqui, acima de tudo, para somar aos irmãos o vosso esforço na caminhada para o céu. Contamos com as vossas orações, com a vossa intercessão ao Senhor por nós. Como podem entender, nós, neste momento, como família, contamos apenas convosco como família espiritual, porque os nossos familiares estão normalmente a 14 mil quilómetros de distância. A família da minha esposa, a minha família também, boa parte dela ainda está no Brasil, alguma no continente, de maneira que agora nós somos todos uma só família e contamos fazer parte da vossa família também, ok? Muito obrigado. Assim sendo, meus queridos irmãos, gostaria de retomar o texto que há pouquinho fomos introduzidos a respeito da história de Elias. Sabem, meus irmãos, o profeta Elias é um destes homens da Bíblia a respeito do qual se conta que havia permanentemente uma manifestação do miraculoso na sua vida. O profeta Elias era alimentado por corvos, falava com Deus. Aquilo que tocava ou aquilo que fazia normalmente estava cercado do poder de Deus. Assim como nós estamos habituados, por exemplo, a tocar o interruptor e acender-se uma lâmpada, para Elias a manifestação do poder de Deus era alguma coisa cotidiana. Ele talvez não entendesse como nós, por exemplo, alguns dos fenómenos tecnológicos daquilo com o qual lidamos, mas o que é certo é que a sua confiança em Deus era tal que lhe permitia confiar que Deus iria fazer coisas inesperáveis, coisas impossíveis, coisas absolutamente impensáveis para um ser humano comum. Este grande homem, nós conhecemos a história dele. No episódio que antecede, que está, portanto, no capítulo 18, conta-nos a história do profeta Elias no Monte Carmelo. Um homem de Deus sozinho contra toda uma nação que tinha se apostatado. Um homem de Deus que estava posto contra 400 profetas de Baal que tinham vindo ali com pompa e circunstância para provar efetivamente quem era o verdadeiro Deus. E o capítulo 18 de 1 Reis deixa bem claro que nem sempre a maioria tem a razão. Na verdade, podemos até acreditar que na grande maioria das vezes a maioria definitivamente não tem a razão. O mais importante não é estar do lado da maioria. O mais importante é estar do lado de Deus, porque conhecemos aquele texto que Jesus um dia declarou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É mais importante estar do lado da verdade do que estar do lado da maioria. Mas sabem, meus irmãos, a mim sempre me causou alguma impressão. Como é que um homem do vulto espiritual de Elias, depois de ter vivido aquela grande experiência no alto do Monte Carmelo, foi tão baixo ao nível do desânimo, ao nível da angústia emocional, como aquilo que é descrito no capítulo seguinte? Bem, deixa-me introduzir aqui um pouquinho esta questão. Sabem, meus irmãos, primeiro, o desânimo não é pecado. Ellen White tem um comentário muito interessante a respeito da questão do desânimo, e ela diz que o desânimo é uma das armas mais eficientes que Satanás usa na vida dos filhos de Deus. Não quer dizer que, por eventualmente nos sentirmos desanimados, que isto seja pecado. Na verdade, sabem, meus queridos irmãos e amigos, desanimamos porque somos humanos. Sentimos falta de motivação porque somos finitos. Mas há uma coisa muito bonita, é que Deus está sensível a essa nossa limitação e está disposto a ajudar-nos. Meus irmãos, eu não sei quantos de vós, neste momento, estão aqui com o coração quebrantado. Talvez alguns de nós que aqui estamos neste momento estejamos a viver as angústias da nossa vida
E neste pequeno parênteses da semana, que é o sábado, talvez neste momento nós estejamos, ou tenhamos vindo aqui para receber uma injeção de ânimo, para continuarmos a nossa existência no meio das lutas e dificuldades que temos. Estar desanimado não é pecado, mas Deus tem uma solução, meus queridos amigos, para o desânimo. A lição ou a solução que Deus deu a Elias serve para nós também. Quando nós pensamos nas nossas lutas, quem sabe alguns de nós neste momento estamos a viver problemas no nosso trabalho. Certamente todos nós estamos a viver as vicissitudes das consequências económicas e sociais pelas quais o nosso país neste momento está a passar e, por que não dizer, o próprio mundo inteiro como um todo estão a passar. Mas a questão é que, no meio dos problemas familiares, no meio dos problemas pessoais, no meio das doenças, no meio dos problemas emocionais, Deus tem uma solução para cada um de nós. Deus teve uma solução para o profeta Elias e Deus tem uma solução para si, meu querido amigo. Deus tem uma solução para, inclusive, aqueles que neste momento nos estão a acompanhar através da internet. Talvez alguém que neste momento esteja a olhar para nós, esteja com o seu coração desanimado, angustiado, com algum problema. Acredite, meu querido amigo, que Deus tem uma solução para si também. Deus tem uma solução para todos nós. Não há ninguém que esteja fora do alcance da graça de Deus. E é isso que nós encontramos justamente na palavra do Senhor. Sabem, a rainha Jezabel era uma daquelas mulheres fantásticas, cuja presença ninguém ficava indiferente quando ela entrava num salão, quando ela saía do palácio, ninguém ficava indiferente a ela. Devia ser uma mulher bonita, mas mais do que bonita, devia ser uma mulher de grande e forte personalidade. Deus dá esse dom a muitas mulheres. E minhas queridas irmãs, minhas queridas amigas, se você é dessas mulheres tipo Jezabel, que tem uma personalidade, saiba que Deus lhe deu um grande dom. Deus lhe deu uma grande virtude, porque de grandes mulheres a história está feita. Esta era uma grande mulher, sem dúvida. É uma grande pena que ela não se tivesse subjugado à direção divina, porque já imaginaram que grande bênção poderia ter sido para Israel esta mulher convertida ao Senhor? É pena que Jezabel tivesse optado por um caminho bastante diferente. Jezabel fez intrépido profeta Elias. E quando ela vociferou do alto do seu trono as ameaças que fez a Elias, ele sabia que ela iria cumprir cada uma delas. Por isso Elias, este homem de Deus, neste momento cai em desânimo e foge. Diz-nos a Bíblia que ele foi para Berseba, a última cidade do território de Canaã, a cidade mais a sul, já nas fronteiras com o deserto do sul da Judeia, o deserto do Negev. E ali então ele deixa o seu servo, aquele rapaz que o tinha acompanhado, ele deixou em segurança. Sem Elias, aquele homem provavelmente não seria alvo do massacre que os soldados de Jezabel fariam se o encontrassem. E agora Elias ainda foge para mais longe, enfia-se deserto adentro, provavelmente uns 20, 25 quilômetros deserto adentro, e ali deita-se debaixo de um zimbro. Sabem, o deserto da Judeia é um lugar inóspito para se viver. E estar deitado debaixo de um zimbro, à sombra de um arbusto, mesmo assim não é um lugar confortável para se estar. Mas imaginem, meus queridos amigos, Elias estava de tal forma desanimado, estava de tal forma deprimido, que nem sequer o sol impenitente do deserto o incomodava. Ele cai num sono profundo. E a Bíblia diz-nos que ele dorme de tal forma que é necessário um anjo do céu vir para o acordar, para o despertar. E prepara-lhe uma refeição, pão e água. Depois de se alimentar, ele volta a dormir novamente. E pela segunda vez o anjo do Senhor vem e o desperta. E agora então, reforçado com esta alimentação, ele tem condições de percorrer o caminho até o Monte Sinai, ou até o conhecido também Monte Horebe, chamado Monte de Deus. E ali então a Bíblia diz-nos que ele leva 40 dias para fazer este percurso. Sabem, meus irmãos, quando nós pensamos, imaginamos que fosse de fato uma grande distância.
É verdade que não era uma distância fácil de ser percorrida. Eram mais ou menos uns 250 a 300 quilómetros em linha reta. Mesmo que a topografia não fosse muito fácil, é verdade que 40 dias era um período muito longo de tempo para se fazer uma distância relativamente tão pequena. Sabem, quando nós estamos desanimados, tarefas levam muito tempo para ser feitas, não é? Quando nos falta motivação, as coisas não saem tão bem quanto nós gostaríamos que acontecessem. Há dias de manhã que quando nós nos levantamos parece que temos uma nuvem sobre a nossa cabeça. Aqueles 40 dias foram exatamente manhãs em que Elias despertou com uma nuvem sobre a sua cabeça. Ele tinha bons motivos. Vamos ver o que aconteceu. Verso 9, acompanhem comigo a leitura. Agora, em 1 Reis, capítulo 19, verso 9, diz assim: E ali então, quando chegou ao monte Horebe, ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Notem que coisa interessante, meus queridos irmãos. Nós muitas vezes pensamos em Deus, que, enfim, para Deus não existem impossíveis. Para Deus não existem dificuldades. Não existe absolutamente nada para Deus que seja algum problema. E pensamos que talvez puro com Elias fosse ali chamá-lo à razão e dizer-lhe: Meu servo, o que é que tu estás a fazer aqui? Tu devias estar a uns 500 quilómetros de distância daqui a norte e não aqui. Este não é o teu lugar. Mas Deus bondosamente vai falar com Elias e vai lhe fazer uma pergunta. Muitas vezes Deus interpela-nos com perguntas. Lembram-se? A primeira vez que Deus interpela a humanidade pecadora, como é que Ele o faz? Onde estás, Adão? Onde estás, Eva? Quem te disse que estavas nu? Deus faz-nos perguntas. Sabem para quê? Não é para ouvir, mas é para que nós possamos entender aquilo que realmente está a acontecer conosco. Não esqueçam, meus queridos, quando Deus vos fizer uma pergunta, quando o Senhor colocar uma pergunta no vosso coração, procurem respondê-la com sinceridade, porque Deus quer, com esta pergunta, ensinar-vos alguma lição importante. E Deus pergunta a Elias: O que é que fazes aqui, Elias? Nós vamos daqui a pouquinho saber qual era o tom da voz do Senhor neste momento, nesta pergunta. Verso 10. Elias respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. E disse-lhe o Senhor: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia o monte e despedaçava as suas penhas diante dele. Porém, o Senhor não estava naquele poderoso vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto e saiu e pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Imagine aquela voz suave, tranquila. Não havia na voz de Deus qualquer tipo de censura. Não havia a aspereza de alguém que estava a cobrar algo a Elias. Havia tão simplesmente uma voz de serenidade e de bondade. Naquele momento de desânimo, o que Elias precisava eram de palavras duras, muito menos de sermões ou de recriminações. Elias precisava de alguém que o compreendesse, que alguém que o aceitasse, que alguém que fosse sensível à sua necessidade e que compreendesse que, como ser humano, ele tinha uma limitação muito grande e que precisava de ser amado, de ser acarinhado. E ali está então o Senhor, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece destes seres humanos que somos nós, disposto a dar ao seu servo aquilo que ele precisava. Continuando então, o verso 14.
Elias volta novamente a responder à pergunta de Deus com a mesma resposta. Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e agora, Senhor, procuram-me tirar a vida. Elias tinha bons motivos para se sentir desanimado. Talvez neste momento, meus queridos, alguns de nós sintamos também algum desânimo, porque ao final de algum tempo de esforço, ao final talvez de algum tempo em que nós nos dedicamos a um ministério, nos dedicamos à nossa família, quem sabe alguns de nós se tenham dedicado ao seu trabalho. Neste momento, talvez alguns de nós se sintam injustiçados a ponto de estarem profundamente desanimados. Meus amigos, Deus compreende as nossas limitações, mas Ele tem uma solução. Não importa qual seja o tamanho do seu problema, Deus tem uma solução para o nosso desânimo. E olhem só o que Elias ouviu da parte de Deus. Verso 15, encontramos a solução de Deus para Elias, mas encontramos a solução para nós também. Olhem só, isto parece caricato, mas é extremamente interessante e de uma sabedoria que só poderia vir da própria parte de Deus. Diz o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, e a Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Meus queridos irmãos, dar trabalho a alguém que estava desanimado, atribuir uma responsabilidade tão pesada como esta a alguém que estava deprimido, notem, humanamente falando, o que nós fazemos quando alguém está desanimado é darmos-lhe baixa. Os médicos costumam dar baixa às pessoas que estão deprimidas, mas Deus dá trabalho. Mas notem que coisa interessante Deus faz aqui. Se olharmos para a geografia da Palestina, vamos perceber que o caminho que Elias terá feito terá sido direto do sul da Judeia até ao Monte Sinai. E o que Deus recomenda a Elias que faça é que vá em direção a Damasco. Ou seja, em vez de ele ir em direção a noroeste, ele deveria ir em direção a nordeste. Aqui já encontramos uma indicação muito interessante, um caminho diferente. Sabem, quando nós estamos desanimados, muitas vezes nós precisamos mudar alguma coisa nos nossos hábitos. O desânimo não vem por acaso. Normalmente o desânimo vem por um resultado de algum caminhar, de algum persistente percurso numa determinada série de comportamentos que nos levam finalmente a um estado de desmotivação bastante profundo. O que Deus estava dizendo a Elias era que ele deveria de alguma forma mudar o seu caminho. Talvez, meus queridos amigos, nós precisemos mudar alguma coisa nos nossos hábitos. Talvez nós precisemos, e isto tem que ser visto com Deus, na nossa experiência de comunhão diária com o Senhor, nas nossas orações nós devemos colocar ao Senhor: Senhor, quais são os comportamentos, quais são os hábitos que me estão a transformar numa pessoa pessimista, numa pessoa desanimada, numa pessoa ansiosa? Vamos procurar romper este círculo vicioso que nos leva justamente a estados de desânimo emocional, de desânimo espiritual. Mas depois Deus continua dizendo: vai até Damasco e ali tu vais encontrar então 3 pessoas a quem vais dedicar toda a tua atenção. Primeiro primeiro a Azael, depois a Jeú e depois finalmente vais ungir um sucessor teu, que será o jovem Eliseu. Bem, sabem, meus queridos amigos, muitas vezes nós pensamos, quando olhamos para a história de Samuel e de Davi, que ungir um rei implica em apenas chegar à casa dele e dizer: olha, tu vais ser rei. Tira-se uma rolinha de um chifre cheio de azeite, derrama-se um pouquinho de óleo na cabeça da pessoa e ele está ungido. Não era assim. Não era esse o plano que Deus tinha para Elias. Não era esse o plano que Elias devia cumprir. Elias deveria tomar tempo suficiente para passar
com aqueles dois homens, ensinar-lhes tudo aquilo que ele tinha aprendido ao longo da sua vida, e tinha sido uma longa vida com o Senhor, em que ele lhes devia ensinar como serem verdadeiros reis de acordo com a vontade de Deus. Um seria rei sobre Damasco, o outro seria o sucessor de Acabe. E aqueles homens precisavam aprender de Elias qual era o projeto que o Senhor tinha para aquelas duas importantes nações e como eles deveriam evitar recapitular os erros dos seus antecessores, dos reis que os tinham antecedido. De maneira que as longas conversas que Elias haveria de ter com estes dois candidatos a reis deviam fazer com que Elias estivesse demasiado ocupado durante as próximas semanas, durante os próximos meses, durante os próximos anos. Sabem, meus queridos amigos, Elias ia ter tanta coisa que fazer, tanto trabalho para realizar, que não ia ter tempo para pensar nos seus próprios problemas. Não ia ter tempo para pensar no quão sozinho ele estava no trabalho de Deus. Bem, sabe, meus queridos amigos, aqui talvez uma lição para nós. Eu não estou a dizer, meus queridos, e Deus não disse isto para Elias, assim como Deus também não nos diz que nós somos preguiçosos. Não. Ele conhece-nos a ponto de nos compreender. A única coisa que Deus estava a dizer a Elias é: Elias, eu te entendo e agora está no momento de fazermos alguma coisa diferente. Naquele que tem sido o teu ministério como profeta, agora tu vais fazer alguma coisa diferente. Vais dedicar-te a preparar outras pessoas para que quando o final da tua vida chegar, o teu ministério não se encerre apenas com o teu deserto, mas que algo mais possa continuar a partir daí. Nós conhecemos o resto da história, o encontro de Elias com Eliseu. Nós sabemos muita coisa a respeito de quem foi Eliseu. Eliseu, deixem-me dizer-vos, foi um outro super profeta. Um outro homem que estava habituado, familiarizado com a manifestação do sobrenatural. Mas sabe, meus irmãos, meus queridos, há algo de fantástico na palavra de Deus. É que quando o Senhor nos mostra qual é o sonho que Ele tem para a nossa vida, estes sonhos sempre são muito melhores do que os sonhos que nós tínhamos para nós mesmos. Meus amigos, acreditem, se vocês acham que não há mais nada que esta vida vos possa surpreender, estão muito enganados. Se acreditam que não há absolutamente mais nada que Deus possa fazer convosco ou por vós, acreditem que talvez vocês não fizeram ainda, talvez nem 1% daquilo que Deus tinha planejado para vocês, para este ano, para esta década, para esta vida. Eu posso ver aqui nesta igreja alguns irmãos que pela sua aparência já serviram a esta igreja amada por muitos anos. E a estes irmãos que já trabalharam muito na causa do Senhor, posso vos dizer ainda uma coisa: Deus ainda tem grandes planos para vós. Deus ainda não fez com a vossa existência tudo aquilo que Ele pensava, tudo aquilo que Ele sonhava. Deus pode fazer coisas fantásticas na nossa vida, mas nós precisamos simplesmente estar dispostos a aceitar o desafio que Deus nos faz. Mas eu gostaria de concluir com a leitura dos versos 17 e 18. Olhem só, Deus diz assim: quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar a Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que ainda não se curvaram diante de Baal, e toda a boca que ainda não o beijou. Sabe, meus irmãos, muitas vezes é fácil nós sentirmos um tipo de solidão no meio em que estamos. Talvez alguns de nós sintam-se sozinhos na sua família, porque talvez são os únicos crentes na família, porque talvez são os únicos que continuam fiéis aos princípios de Deus na vossa casa. Talvez alguns se sintam solitários na sua empresa,
no seu bairro, na sua povoação. Mas a promessa que Deus fez a Elias, faz a cada um de nós também. Existem 7.000 pessoas, pelo menos, que ainda não dobraram os joelhos diante de Baal. E talvez essas pessoas estejam muito longe da sua casa. Talvez algumas até sejam os seus vizinhos. Talvez algumas delas sejam ainda pessoas que estão a viver dentro da sua própria casa, que estão à espera de uma experiência de renovação espiritual. E sabem de uma coisa? É muito provável que essas 7.000 pessoas, cada uma delas, também ore como Elias, achando que está sozinha. Por isso, meu querido, deixe-me dizer-lhe uma única coisa. Seja fiel, porque talvez alguns daqueles outros 6.999 que Deus ainda tem espalhados por aí, precisem encontrar um raiozinho de luz, um testemunhozinho simples da sua parte, para que eles encontrem força para recarregar novamente as suas baterias espirituais e continuar novamente a confiar em Deus. A história que foi contada há pouquinho aqui para as crianças é um bom exemplo disso. Recordam-se daqueles que estavam, aquela família que estava perdida, encontrou alguém através de um pequeno ponto luminoso. Meu querido amigo, talvez a sua fidelidade seja apenas essa pequena ponta de luz que no meio da escuridão espiritual deste mundo faça sentido. Deus ainda tem 7.000 fiéis. Eu não sei quantos aqui estão à procura de um namorado ou de uma namorada. E se você é daqueles que está à procura de um namorado e de uma namorada fiel ao Senhor, alguém com quem tu vais viver para a eternidade com essa pessoa, acredita, Deus também tem 7.000 rapazes e moças que são fiéis ao Senhor. Continua fiel ao Senhor, que Ele haverá de te ajudar a encontrar um desses 7.000 que ainda lhe são fiéis. Se há alguém aqui que continua a ser fiel na sua vida matrimonial, na sua vida familiar, no seu lar, acredite, Deus pode ter perto de si um desses 7.000 fiéis em quem Ele vai tocar, a quem Ele vai efetivamente levar para o céu. Meus queridos amigos, nós não estamos sozinhos. Há uma multidão que nos observa no mundo exterior. Mas, sobretudo, meus queridos amigos, existe um Deus que nos quer dar ânimo, que nos quer dar entusiasmo. Gostaria de concluir apenas com a leitura de 2 textos que encontramos no Novo Testamento. Textos muito conhecidos. Mateus, capítulo 11, os versos 28 e 29 e 30. Mateus, capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Jesus dirige-se a um grupo de pessoas a quem Ele diz estas serenas palavras, palavras que ecoam ao longo dos séculos e que nos trazem ânimo. Diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Além do descanso, Deus convida-nos a aprendermos com Ele 2 importantes virtudes espirituais. Quais são? Mansidão e humildade. Mansidão para aceitarmos a sua vontade na nossa vida. Humildade para começarmos o caminho em direção ao céu. Numa outra ocasião, nós vamos ter mais tempo para falar sobre estas 2 virtudes espirituais de grande importância. Neste momento, apenas gostaria de vos deixar estas ideias. Jesus nos convida a aprendermos a mansidão e a humildade. A mansidão, capacidade de depender. A humildade, capacidade de se entregar. E o último texto encontra-se em Mateus, no capítulo 4, no verso 19. Mateus, capítulo 4, verso 19. Diz assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quem sabe Deus diga a alguns de nós: vinde após mim, e eu te farei advogado dos céus. Quem sabe alguém, a outros, Deus diga: vinde após mim, e eu te farei construtor de caracteres para a eternidade. Talvez Deus diga a outros: vem após mim, e eu te farei professor
para o céu. Deus diz a cada um de nós: vem, e eu farei com que a tua vida tenha sentido. Eu farei com que o teu desânimo se transforme em algo de utilidade para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conforte e nos ajude a juntos caminharmos para o céu, porque Ele nos espera de braços abertos. Amém. Alimentados com o pão da vida, que este pão e este alimento possa permanecer nas nossas mentes e nos nossos corações. E agora, para terminarmos o culto em honra ao Senhor esta manhã, no santo dia do Senhor, vamos cantar para a sua honra e glória o hino que está fixado, 150, 150. Senhor nosso Deus, é muito bom sabermos que Tu, ao olhares para as nossas fragilidades, não nos censuras nem nos reprovas, mas com amor e com carinho nos dás ânimo, nos dás novas tarefas, novas missões, para que possamos viver uma vida de saúde emocional ao Teu serviço. Obrigado, Senhor, porque Tu continuas a acreditar em cada um de nós, sem reservas e sem dúvidas. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia se renova a cada dia e porque nós temos a certeza, neste momento, pela Tua palavra, de que ela se renovou diante de nós. Nós Te pedimos que continues a abençoar cada um dos Teus filhos, que a Tua paz e que o Teu Santo Espírito acompanhem agora cada um dos Teus servos que aqui esteve nesta casa, para que durante a semana nós sejamos luzes a brilhar onde estivermos. Em nome de Jesus nós Te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.